A escravidão provavelmente é um dos fenómenos mais abomináveis da história da humanidade. No entanto, ela surgiu junto com o nascimento das primeiras civilizações e, como instituição social, deixou de existir literalmente há pouco tempo. A história da escravidão abrange muitos povos, civilizações e sociedades. A prática de possuir pessoas vivas existiu em muitas, se não em todas as culturas. É verdade que a posição social, económica e jurídica dos escravos variava muito em diferentes épocas e regiões. A Roma antiga é considerada um estado escravagista clássico. Pode-se dizer que o trabalho escravo foi a principal fonte de riqueza e poder do Império Romano, mas também se tornou a principal razão de sua decadência. A vida dos escravos romanos era muito difícil, já que o tratamento desumano era considerado normal no dia a dia. Neste vídeo, explicamos como as pessoas se tornavam escravas em Roma, para quais trabalhos eram usadas e as diferenças entre a vida dos escravos na casa do dono e na plantação. Você vai saber quanto custava um escravo na Roma antiga, que torturas e punições eram aplicadas aos desobedientes e se eles podiam conquistar a liberdade. Meu nome é Semion, declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. De onde eram os escravos? A principal fonte de escravos na Roma Antiga e em toda a Antiguidade era a guerra, especialmente as campanhas de conquista do Estado romano. Na Roma Antiga, a maioria dos escravos era formada por estrangeiros capturados, como confirmam várias fontes escritas e inscrições em lápides. Prisioneiros vinham da Espanha, Gália, Mediterrâneo, Norte da África e Oriente Médio. Qualquer pessoa podia se tornar prisioneiro e, consequentemente, escravo, até mesmo um governante estrangeiro. Para os romanos, isso não tinha muita importância, pois, em sua visão, todos os estrangeiros eram bárbaros. Esse é um ponto importante que, em grande parte, explica a atitude cruel e desumana dos romanos em relação aos escravos. Os traficantes de escravos geralmente acompanhavam o exército nas campanhas, visitavam os campos de batalha, as cidades conquistadas e os territórios dominados. Lá, compravam grande quantidade de mercadoria humana pelo menor preço para revendê-la com lucro na metrópole. Em tempos de paz, traficantes de escravos iam ao Oriente Médio ou África, onde a extrema pobreza tornava comum a venda de compatriotas para a escravidão. Poucos anos da história de Roma foram pacíficos. A pirataria foi outra importante fonte de escravos, alcançando grande escala em certos períodos da história romana. Os piratas capturavam navios e atacavam áreas costeiras, vendendo moradores como escravos. Em Roma, também era possível virar escravo por dívidas. Havia todo um procedimento. O devedor era entregue ao credor, que o mantinha em sua casa acorrentado por 60 dias. Se a dívida não fosse paga nesse período, o devedor virava escravo, mas só podia ser vendido fora de Roma. Se uma mulher livre se envolvesse com um escravo e não terminasse após a exigência do dono, ela também virava escrava. Depois, uma lei proibiu escravizar cidadãos romanos, permitindo apenas estrangeiros. Romanos só eram escravizados em casos excepcionais, como crimes graves, o que era raro. Nos países conquistados por Roma, a escravidão por dívidas era comum. Filhos de escravos também aumentavam o número de escravos em Roma, mas em quantidade relativamente pequena. No Império Romano, existiam muitos mercados onde se comercializava pessoas, sendo o maior deles em Delos, onde havia instalações capazes de abrigar até 10.000 escravos ao mesmo tempo. Podiam ser vendidos no atacado, varejo por preço fixo ou leilão. Havia grandes mercados de escravos em Tanais, na foz do rio Don e em Aquileia, no nordeste da Itália, perto de Veneza. Os escravos costumavam ser expostos nus, para que os compradores vissem o produto de frente. Qualquer defeito físico, cicatrizes de punição ou sinais de doenças, tudo precisava estar à mostra. A constituição física determinava a aptidão para trabalhos pesados ou domésticos. Escravos usavam placas no pescoço com detalhes como origem, idade, saúde e caráter.
Mercadores de escravos tinham que informar compradores sobre doenças ou defeitos do escravo, como desobediência ou tendência à fuga. Curiosamente, não era obrigatório informar sobre vícios como paixão pelo vinho, preguiça ou inclinação para o roubo. Para os escravos, isso era comum e não merecia destaque. Os romanos achavam que escravos de várias regiões tinham características específicas. Cretenses eram vistos como mentirosos, frígios como tímidos, dálmatas como ferozes e sírios como fortes e resistentes. Resta apenas acrescentar que o tráfico de escravos era uma atividade extremamente lucrativa, por isso até mesmo os romanos mais nobres não hesitavam em se envolver nela. O comércio de escravos também rendia muito ao tesouro público. O status dos escravos era de instrumentum vocali, que em latim significa instrumento falante, ou seja, o escravo era visto como uma ferramenta, como um martelo ou uma pá, mas dotado da capacidade de falar. A principal diferença dele em relação a uma pessoa livre estava no âmbito jurídico, ou seja, na ausência de quaisquer direitos. Resumidamente, o dono podia fazer qualquer coisa com seu escravo: matar, mutilar, enviar a um bordel ou dar liberdade. Em Roma, o escravo não era visto como pessoa. A lei Aquilia equiparava ferir um escravo a ferir um animal doméstico. O escritor e político romano Catão recomendava vender tudo que não fosse mais útil, como bois velhos, gado doente, ovelhas fracas, carroças, sucata e escravos doentes ou velhos. Sendo uma coisa, o escravo não tinha nome, pátria ou nacionalidade. Muitas vezes, o novo dono dava ao escravo um nome funcional, como sírio ou galo, pá ou tecelão. O escravo não podia constituir família, fazer testamento ou possuir bens. É verdade que o escravo podia ter alguns poucos pertences, como utensílios simples ou animais, mas tudo isso também pertencia ao seu senhor. No tribunal, escravos só eram ouvidos se solicitados. Seus testemunhos voluntários não valiam. O escravo não podia dever ou ser credor de ninguém. Por danos causados pelo escravo, a responsabilidade era de seu senhor. A união entre escravos não era vista como casamento, mas sim convivência que o senhor podia encerrar a qualquer momento. O curioso é que os escravos externos eram iguais aos cidadãos livres, vestiam-se igual e iam aos mesmos banhos, teatros e estádios. Sugeriram que escravos usassem colares ou roupas específicas, mas essas ideias foram descartadas. A elite romana não queria que os escravos percebessem quantos eram e simplesmente matassem seus donos. O que os escravos faziam? O trabalho escravo sustentava a economia do mundo antigo e era usado em quase todas as atividades. A agricultura era o maior consumidora do trabalho forçado. Grandes propriedades eram cultivadas por centenas ou milhares de escravos com uma hierarquia rígida. No topo, um escravo administrador, escolhido entre os mais próximos do dono, supervisionava as obrigações, resolvia conflitos e recompensava ou punia os demais escravos. O administrador tinha poderes praticamente ilimitados, especialmente quando os senhores não se envolviam nos assuntos ou não se interessavam pelo destino de seus escravos. Esse cargo representa o auge da carreira de um escravo, já que também permitia uma renda extra significativa. O administrador contava com uma equipe de capatazes e mestres. Abaixo dele havia vários grupos de trabalhadores dos campos: vinhedos, pastores, fiandeiros, tecelões, alfaiates, carpinteiros e marceneiros. Nas grandes propriedades, cada grupo profissional era dividido em decúrias, lideradas por decuriões. O segundo grupo numeroso era formado pelos escravos urbanos, que viviam em cidades ou vilas ricas e faziam diversos trabalhos domésticos. Pesquisadores holandeses encontraram 147 funções de escravos na casa de um rico romano, podendo haver ainda mais. Os escravos atuavam como criados, porteiros, cozinheiros, padeiros, camareiros e também em funções administrativas, como administradores, contadores, caixas, secretários e compradores de suprimentos. Nas casas ricas romanas, leitores, secretários, bibliotecários, copistas, professores, escritores, filósofos e escultores eram todos escravos. Além disso, o senhor e a senhora tinham servos pessoais, camareiros, banhistas, médicos, costureiras, parteiras e barbeiros.
Até a refeição demandava muitos escravos. Uns arrumavam a mesa, outros serviam comida e vinho, e os senhores enxugavam as mãos nos cabelos deles. Os escravos geralmente eram músicos, cantores, dançarinos e acrobatas. Muitos donos treinavam escravos em profissões específicas para vender seus serviços a outros. Jovens moças e rapazes eram vendidos para bordéis ou comprados por ricos romanos para entretenimento sexual. Na Roma Antiga, além dos escravos particulares, existiam escravos estatais e municipais que construíam estradas, trabalhavam em minas, pedreiras, limpavam esgotos e atuavam em oficinas públicas. Além disso, os escravos do Estado ocupavam cargos inferiores em prefeituras, instituições, prisões e templos. Como viviam os escravos na Roma Antiga? Na Primeira República Romana havia poucos escravos, geralmente tratados de forma tolerável. Naquela época, Roma guerreava na Itália e os escravos, quase todos prisioneiros de guerra, eram parecidos com seus senhores em aparência, religião, língua e modo de vida. Normalmente, o senhor conhecia pessoalmente seus escravos e, muitas vezes, até morava com eles sob o mesmo teto, por isso os escravizados eram vistos mais como membros da família do que como instrumentos falantes. Com o crescimento do Império, a visão sobre os escravos mudou. As grandiosas conquistas romanas da época do final da República e do início do Império Romano proporcionaram um enorme potencial de prisioneiros que eram transformados em escravos, e agora eles pouco lembravam os romanos, por isso não era necessário ter cerimônia com eles. Nesse período, os romanos se transformaram em uma nação de senhores que comandavam verdadeiros exércitos de escravos, em sua maioria estrangeiros, forçados à escravidão. Durante a conquista romana da Europa e do Mediterrâneo, todas as descrições sobre a situação dos escravos romanos referem-se a esse período. Os escravos rurais eram os que mais sofriam, submetidos à exploração extrema. O trabalho ia do início ao fim do dia, com pouca alimentação. Recebiam só o necessário para sobreviver e evitar revoltas ou fugas. Muitos eram acorrentados. Não surpreende que a expectativa de vida média de um escravo na plantação fosse de 5 a 7 anos, dependendo da saúde. Não era excesso de crueldade dos donos, apenas extraíam tudo desses instrumentos vivos. O destino dos escravos nas minas era igualmente duro. Mesmo doentes e mutilados, trabalhavam sob chicote até morrer. Na verdade, ser enviado para as minas ou para a plantação significava para o escravo uma sentença de morte longa e dolorosa. Conhecimento, alfabetização ou habilidades úteis melhoravam muito a vida do escravo. Esses escravos iam para casas urbanas ou oficinas onde a vida era relativamente suportável. Viviam em quartos apertados, não em barracões, recebiam roupas decentes e se alimentavam das sobras da mesa do patrão. Entre os escravos urbanos, administradores e profissionais criativos, como professores, secretários, escritores e filósofos, tinham as melhores condições de vida. Esses frequentemente recebiam a liberdade após a morte do patrão, mas mesmo para eles a escravidão era uma provação difícil, pois estavam sujeitos ao arbítrio do senhor. O tratamento cruel dos escravos em Roma era apoiado por tradições, costumes e leis, por isso correntes, grilhões, bastões e chicotes eram comuns. Eram vistos como os melhores instrumentos para educar escravos rebeldes. Mas isso não era tudo. Por qualquer falta, um escravo podia ser morto sem consequências para o dono. Há uma história em que um escravo foi jogado a Moreias por quebrar um vaso e outra em que César mandou pendurar um escravo que matou e comeu seu passarinho. Nem todos encerravam a vida de modo tão fácil. Os romanos viam os escravos como insensíveis e, por isso, criaram punições extremamente dolorosas para eles. Um escravo rebelde podia ser triturado no moinho, ter a cabeça coberta de piche, a pele arrancada, membros decepados, a cabeça exposta a aves de rapina ou ser crucificado. Quanto pior a vida e mais pesados os trabalhos e castigos, maior era o ódio dos escravos por seus senhores. É importante mencionar que as autoridades tentaram de certa forma conter os abusos dos senhores contra seus escravos. Por exemplo, na época do Império Tardio, surgiram leis que proibiam vender escravos para a arena ou para a prostituição. O imperador Antonino legalizou práticas que permitiam escravos buscar refúgio de maus tratos em templos e junto às estátuas do imperador. Constantino foi além e igualou o assassinato de um escravo ao de um homem livre.
Para algumas categorias de escravos foi reconhecida uma capacidade civil parcial, ou seja, eles passaram a ser admitidos em relações jurídicas. Mas não pense que tudo correu bem. Constantino decretou pena de morte para mulheres que se casassem com seus escravos, que deveriam ser queimados. E, na verdade, toda essa política de suavização do tratamento aos escravos tinha uma razão simples. As conquistas romanas cessaram e o fluxo de escravos diminuiu. O cristianismo extinguiu a escravidão, negando a posse de pessoas como objetos. Quanto valiam os escravos? Primeiro, algumas palavras sobre o número de escravos no Império Romano. Embora estudiosos ainda debatam o tema, é claro que eram centenas de milhares ou até milhões. Vou citar alguns fatos. Após a captura de Torrento, 30.000 escravos foram levados de lá. Após as vitórias no Épiro, até 150.000 prisioneiros foram vendidos como escravos. Caio Mário capturou 90.000 teutões e 60.000 cimbros. Plutarco dizia que César escravizou 1 milhão de pessoas. Depois da queda de Jerusalém, 97.000 escravos foram capturados pelos romanos. Agora, vejamos os preços. Durante a República, escravos para trabalho físico custavam entre 500 e 1.500 denários. Um jovem bonito, 2.500 denários. E uma moça, até 6.000 denários. Se o escravo possuía algum talento artístico, seu preço aumentava. Para os ricaços romanos, esses preços não eram inacessíveis. Por exemplo, Cícero comprou uma mansão por 870.000 denários. No fim do Império, escravos adultos custavam de 18 a 20 sólidos de ouro. Um escravo alfabetizado valia cerca de 50 sólidos. Médico ou parteira, 60 sólidos. Jovem eunuco, 50 sólidos, mas se soubesse cantar ou dançar, 70 sólidos, 360 quilos de grãos. O tráfico de escravos foi a base do poder e riqueza de Roma, mas também causou a decadência do Império Romano. O trabalho escravo corrompia a sociedade romana. Escravos e educadores formavam jovens senhores devassos e bêbados, e a escravidão originou espetáculos cruéis, como as lutas de gladiadores. A escravidão prejudicou os agricultores, pois os pobres de Roma não conseguiam emprego diante da concorrência do trabalho escravo gratuito. Com o tempo, tornaram-se uma multidão ociosa, perigosa e miserável. No fim, os romanos abandonaram a escravidão, mas isso não os salvou. A escravidão em massa foi restaurada brevemente na colonização das Américas, mas isso é outra história. Por hoje é só, até mais.